Olá, seja bem-vindo ao canal Esporte, Fé e Família. Meu nome é Márcio e nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o curso Crown, que é o curso de finanças à luz das Sagradas Escrituras. Nós estamos com 4 grupos de adolescentes que estão aí mais ou menos entre 10, 12 pessoas cada, fazendo esse curso, que é ministrado por professores que são capacitados pela Universidade da Família, como eu já disse nos vídeos anteriores. E nós temos uma parte com relação a lidar com o dinheiro e também Deus tem a parte dele. E hoje a gente vai ver exatamente isso. Então, essa parte é o capítulo 2, né, das nossas aulas. Nós já tivemos uma aula introdutória que foi com todo mundo junto. Eu contei a minha história de como foi a minha adolescência lidando com dinheiro, foi bem complicado. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Já deixei cartão de crédito estourando, já não cuidei bem do dinheiro, enfim, não conhecia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender o que Deus tem para mim, o que eu tenho que cuidar, como eu tenho cuidado do dinheiro, né, das coisas finanças, e eu, graças a Deus, agora tenho, né, uma vida organizada, vamos dizer assim. Né? Então, Deus tem a parte dele e nós temos também a nossa parte. Aí teve a introdução também, que foi o vídeo anterior, que nós falamos sobre quem é o dono das coisas, e falando sobre o dono das coisas, como a gente deveria lidar bem com as coisas, né? Porque como a gente lida com as coisas vai determinar muitas bênçãos que a gente vai receber ou não, né? E aí a gente fica mais próximo de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus, mais decisões acertadas a gente vai tomar. Quanto mais decisões acertadas a gente tomar, mais a gente quer ficar perto de Jesus. É um ciclo que a gente comentou no vídeo passado. Bom, capítulo 2, a parte de Deus e a nossa parte. Então, muita gente não pensa que o dinheiro que a gente tem, ou que essas pessoas têm, é de Deus, na verdade. Então, uma pessoa me perguntou uma vez, Márcio, por que você dá tanta carona para as pessoas, né? Quando eles vão em pequeno grupo, quando eles vão em casa, na igreja, enfim. Aí eu falo, cara, uma vez, lá na igreja que eu me converti, na comunidade evangélica Siloé, em Curitiba, tinha um rapaz que me dava carona sempre. E aí eu falava, cara, mano, não precisa me dar carona, relaxa, porque você vai ficar sofrendo aí e tal, vai demorar para chegar em casa e tal, enfim. E ele falou assim, Márcio, o carro que eu tenho não é meu, é de Deus. O dinheiro que eu tenho não é meu, é de Deus. Então, cara, eu faço isso como ministério, eu faço isso para servir a Deus. Cara, você tá precisando de carona e eu tenho o carro para te dar carona, eu vou te dar carona, cara. Porque eu tô usando isso para Deus. Porque ele me deu esse carro, ele me abençoou com esse carro para que eu usasse para sua honra e para sua glória. E aí você tem vários exemplos, e aqui eu não vou falar de todos, né? Mas, por exemplo, você usa o celular para a glória de Deus? Você usa a sua casa para a glória de Deus? Seu carro, como eu já disse? Ou sua empresa? Ou qualquer coisa que você tem. Então, por exemplo, a roupa que eu estou vestindo, ela não é minha, ela é de Deus. Se a gente pensar que tudo que a gente tem, todas as questões materiais que a gente tem, todas as coisas materiais que nós temos, é de Deus, a gente vai começar a pensar que toda decisão que a gente toma em relação a comprar coisa é uma decisão espiritual. Então, assim, Deus é o dono de todas as coisas, e tem muitos versículos que falam isso. Lá em Salmo 24:1, por exemplo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Olha só, então tudo que tem na terra é de Deus. Quando você estuda os textos bíblicos, você nota que tudo pertence a Deus. Levítico 25:23 fala que Deus é o dono das terras. Ageu 2:8 fala assim, e é um texto bem conhecido, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então, assim, a gente fala, Deus vai cuidar de todas as coisas, Deus vai suprir suas necessidades, porque Ele é o dono do ouro e da prata, ou da prata e do ouro. É esse texto que as pessoas sempre estão usando. Salmo 50, 10 até o 12. Pois são meus todos os animais do bosque, todas as aves, todos os animais do campo. Então, Deus ele não é só dono das coisas materiais, né? Assim, de dinheiro, de finanças, de carro, de coisa assim, mas também dos animais, das árvores, do mundo. Foi Ele que criou todas essas coisas, não é verdade? E Ele criou tudo e nos deu
a autonomia, a autoridade e nos chamou para cuidar bem das coisas. Inclusive, quando ele criou o mundo, ele criou ali o ser humano e ele fala para o ser humano para que o ser humano deve cuidar das coisas que Deus criou. Então, como a gente já começa a pensar nisso, que tudo é de Deus, que é uma decisão espiritual e não é só uma decisão de que eu quero comprar ou não quero comprar, tem uma entrevista que eu fiz aí com o professor Marcos Silvestre, depois você dá uma olhadinha aí no canal, que ele nos mostra muitas coisas interessantes, inclusive sobre a Bíblia também, sobre finanças. O professor Marcos Silvestre é formado na USP, ele é consultor financeiro e tal, ele tem um programa também da Band News, então é um cara aí que conhece do que está falando, e ele também fala que a gente precisa cuidar do dinheiro, que não é nosso. Então estão cinco perguntas básicas que ele fala assim, que é quero, prometo, e aí você vê lá o resto, qual é? Quero, posso, mereço, Você procura aí o vídeo do professor Marcos Silvestre, daqui a pouco vai estar no canal. Então você pergunta a decisão espiritual. Você vai comprar um novo carro, você ora, Senhor, que carro que eu devo comprar? Devo comprar um carro grande? Devo comprar um carro pequeno? Senhor, eu quero esse carro aqui, X. Senhor, eu tenho condição, porque o Senhor me deu condição de pagar esse carro. Será que eu devo comprar esse carro? Aí você fica pensando. E aí você ora, né? Senhor, será que eu preciso mesmo desse carro? Será que não é muito grande para mim? Será que não é muito pequeno? Depende, né? Então, a gente já não pergunta assim, Senhor, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Senhor, o que eu vou comprar para mim? Não, Senhor, é seu dinheiro, a sua riqueza, o que o Senhor quer que eu faça com isso que o Senhor me deu? Entendeu? Então, a gente já parte desse pressuposto que a gente reconhece que Deus é o dono de todas as coisas. E isso é difícil, não é fácil, não. Tem um vídeo aí também no meu canal que eu falo sobre a minha história no basquete e tudo mais, né? A partir do momento que eu entendi que eu estava deixando o basquete tomar conta da minha vida, como ídolo, vamos dizer assim, eu estava pensando no basquete acima de todas as coisas. Eu entendi e falei assim, Senhor, eu quero te entregar o basquete. Eu quero, desisto. Se for da sua vontade, vai ser. Se não for, não vai ser. E aí depois você assiste o vídeo e você vê o que aconteceu. É um vídeo sobre a minha história. Depois que eu entendi isso, eu falei, puxa, apesar de ser difícil de eu entregar tudo para Deus, eu entreguei, mas depois as coisas começaram a acontecer na minha vida. Bom, Deus ele está no controle de todas as coisas. Lá em 1 Crônicas 29:11 diz assim, ó. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Então Ele está no controle de todas as coisas. A gente teve recentemente o Covid, né? A pandemia aí que fechou o mundo praticamente. Ele não perdeu o controle. Deus ele não perde o controle de nada. E Ele, puxa vida, Ele usa as coisas ruins para algumas coisas, né? Lá em Isaías 45, 5 ao 7, também diz que ele está no controle de todas as coisas, que ele criou todas as coisas, ele controla os acontecimentos do mundo, ele permite que algumas coisas aconteçam. O livro de Jó é um exemplo muito claro de que coisas ruins podem acontecer com você e com a permissão de Deus, né? Mas por quê? Romanos 8:28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem sempre a gente entende as situações difíceis da vida. É muito difícil a gente entender as coisas difíceis da vida. Mas tem alguns motivos por que essas coisas acontecem na nossa vida. Primeiro pode ser porque Deus ele quer disciplinar a gente, né? E a gente vê na Bíblia que muitas pessoas perderam coisas porque foram disciplinadas, estavam fazendo coisas erradas, né? E acabaram perdendo tudo, perdendo muita coisa, né? O que não foi o caso de Jó, por exemplo, né? Mas tem uma história na Bíblia, a história de José, né? Que a segunda coisa que Deus pode usar, por que Deus pode usar essas catástrofes, coisas ruins, né? É para alcançar os seus propósitos. Então a história de Jó, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Imagina você sendo vendido como escravo pelos seus irmãos. Imagina. Você vai para um país distante, para um país que ninguém conhece, né? Ninguém conhece você, no caso, você não conhece. E aí você tá lá esperando o que Deus quer fazer da sua vida,
E no final da história, eu já vou dar um spoiler, depois você lê lá em Gênesis 45, mais ou menos ali na área do 45, ali tem a história. Mais tarde, nessa história, José foi vendido como escravo, depois ele ajudou a família dele, os próprios irmãos que venderam ele, José ajudou. Então Deus chamou José para cuidar do seu povo de Israel, inclusive da sua família, porque teve uma parte de fome e tal, e José era administrador lá das coisas lá do Egito. Então, leia essa história que é bem legal.